Olá, uma boa noite a todos. Eu sou Milena Guiar, docente de língua portuguesa e atualmente estou como chefe do Departamento de Letras da UERJ-FFP. Quero dar as boas-vindas a todos os que estão presentes virtualmente nesta aula magna do primeiro semestre de 2020 do curso de Letras da nossa faculdade. Em especial, as nossas convidadas, as professoras doutoras Mariângela Rios de Oliveira, da UF e agora FFP, e Maria Angélica Furtado da Cunha, da UFRN e UFPB, que vão falar sobre o papel da linguística funcional centrada no uso na formação do professor de línguas, assunto que muito interessa a nós, licenciandos e professores desta faculdade de formação de professores. Nossas convidadas terão por volta de 30 minutos para sua fala. Ao longo da aula, os participantes poderão registrar as suas perguntas no chat e as convidadas farão seus comentários sobre essas perguntas ao final. Um aviso importante. Para garantir seu certificado de ouvinte, os participantes desta atividade deverão preencher um pequeno formulário eletrônico que será postado no chat durante esta aula. É um link. Vocês devem clicar nele e preencher o formulário. Mas é importante ressaltar que vocês devem preenchê-lo apenas uma única vez. Em até 20 dias, vocês vão receber seu certificado de participação por e-mail. Boa noite, eu sou a Érica Ilotti, docente também de língua portuguesa e atualmente subchefe do Departamento de Letras da UERJ-FFP. Eu gostaria apenas de acrescentar que estamos à disposição de todos, alunos e professores, para o que precisarem nesse semestre. Como a Milena já disse, é um prazer enorme estar nessa aula com vocês e, nesse momento, eu procedo a uma breve apresentação das nossas convidadas. A professora Mariângela Rios de Oliveira possui graduação em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Letras Vernáculas pela mesma universidade, tem pós-doutorado na Universidade Aberta de Lisboa, é professora titular de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense, foi presidente da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, no biênio de 2015 a 2017 e é atualmente membro do Conselho Deliberativo da entidade. É coordenadora do Grupo de Estudos Discurso e Gramática da UF, docente do quadro permanente da Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UF e, desde 2019, é professora visitante no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a nossa faculdade. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, funcionalismo, constitucionalização, lexical e gramatical, morfossintaxe e advérbios. A professora Maria Angélica Furtado da Cunha é professora titular de Linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora visitante da Universidade Federal da Paraíba. Possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília e bacharelado e licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez 2 estágios de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e um na Universidade Federal Fluminense. É coordenadora do Grupo de Estudos Discurso e Gramática da UFRN. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística funcional, atuando principalmente nos seguintes temas: gramaticalização, transitividade, gramática de construções, estrutura argumental e ensino de gramática. Desde já agradecemos a participação de todos e, sem mais delongas, convidamos as professoras Mariângela e Maria Angélica para a nossa aula magna. Professoras, muito obrigada pela sua presença, que muito nos honra, e agora deixamos vocês totalmente à vontade para conduzir a sua aula. Bem, então, eu queria começar essa fala inicial com um profundo agradecimento a esse honroso convite que recebi para estar nessa aula magna. Ainda mais numa faculdade de formação de professores, né, onde eu militei durante a minha atuação profissional, 17 anos na educação básica. Estou hoje como visitante na UERJ também, então é um grande prazer estar aqui
conversando com os alunos, né? Dando as boas-vindas a esse ano atípico em que nós estamos vivendo, dizer do meu prazer em estar partilhando essa sessão com a minha querida colega e parceira de pesquisa, a professora Angélica, e cumprimentar as professoras Milena, Érica e Simone, cuja carreira acadêmica eu acompanhei muito, muito de perto, e hoje elas estarem, não é, em postos administrativos da UERJ, da FFP, é para mim um prazer e uma honra muito grande. Então, agradeço bastante o convite. Vou dar a palavra agora à minha colega Angélica, para depois, então, nós começarmos a nossa atividade de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Eu, como Mariângela, estou muito feliz de estar aqui, né, e poder compartilhar com vocês do que a gente tem feito, né, ao longo dos anos na linguística funcional, na formação de professores, né, na tentativa de fazer com que as pesquisas cheguem até a sala de aula, ou pelo menos cheguem até a formação do professor, que é o que nos importa mais de perto, né? Então, quero agradecer muito a Milena, a Érica e a Simone pelo convite, dizer que é uma grande satisfação mesmo, e uma honra, me sinto honrada de estar aqui com a Mariângela, né? A gente tem feito essas dobradinhas ao longo dos anos, então eu espero que a gente possa, de fato, apresentar para vocês algumas ideias que a gente tem elaborado ao longo desse tempo. Obrigada pelo convite. Bem, então nós vamos começar a nossa apresentação. Nós temos um data show, né, que nós fizemos. Quando houve o convite para essa apresentação, eu e a Angélica pensamos num título, pensamos no que a vertente teórica, as pesquisas que nós fazemos, poderia trazer de interesse e subsídios para aqueles que estão numa faculdade de formação de professores no curso de letras. Então, o título da nossa apresentação é este, que está aí, o papel da linguística funcional centrada no uso na formação do professor de línguas. É uma apresentação única que será dividida entre mim e a Angélica. Eu vou fazer a primeira parte e a Angélica vai, na sequência, dar continuidade. Pode passar, por favor. Nós temos aqui o sumário da nossa apresentação, né? O que me cabe nessa primeira etapa é falar um pouco sobre a língua portuguesa, o lugar dessa disciplina na educação básica. Depois, nós vamos nos ater de uma maneira mais específica nos fundamentos da linguística funcional centrada no uso, aqui nós chamamos LFCU, que é a vertente teórica com a qual nós trabalhamos. Na verdade, a linguística é uma quantidade grande de várias teorias, são vários olhares sobre a linguagem, e nós aqui vamos falar de um desses lugares, que é a linguística funcional. Depois eu vou me ater de um modo muito mais específico em um aspecto teórico do funcionalismo que nós praticamos, que são os processos cognitivos de domínio geral, né, no que eles impactam a configuração da gramática. E, na sequência, a Angélica vai se deter num aspecto da gramática do português, que é a transitividade verbal, que é uma especialidade dela, né? Fala um pouco dessa questão, como ela se dá, ou poderia se dar numa sala de aula, à luz da LFCU, e ela depois encaminha os nossos comentários finais para a gente poder, então, encerrar essa nossa apresentação e abrir as questões. Pode passar, por favor, Érica. E aí está o primeiro ponto, né? Quer dizer, onde que está a língua portuguesa na educação básica? Por esse rótulo, educação básica, nós nomeamos o nível fundamental e o nível médio de ensinos aqui do Brasil, né? Então, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, que é de 2000, e a Base Nacional Comum Curricular, que é mais recente, o aluno, ao término da educação básica, ou seja, ao final do ensino médio, ele deve ter obtido uma formação geral, voltada para a construção de saberes gerais e fundamentais, bem como para a sua inserção e participação efetiva na sociedade. Então, se quer a formação de um cidadão, de um sujeito que, além de ler, escrever, contar, etc. e tal, seja uma pessoa integrada à sociedade, que opine, que se articule, que reivindique, que haja com cidadania, né? Nessa formação, um desses componentes é a preparação científica, que inclui apropriação de novas tecnologias e desenvolvimento de habilidades relativas à busca, à seleção, à avaliação e à manipulação de informações e conhecimentos. Ou seja, é preciso que
a escola, né, dê ao aluno toda essa preparação tecnológica para poder viver a pós-modernidade, para viver no século XXI, onde nós estamos agora. Pode passar, por favor. Bem, continuando a fala da língua portuguesa na educação básica, essa língua portuguesa ela está situada na Base Nacional Comum Curricular numa área chamada Linguagens e suas Tecnologias. Essa área propõe que os estudantes possam vivenciar experiências significativas com práticas de linguagem em diferentes mídias. Essas mídias podem ser impressa, digital, analógica, situadas em campo de atuação social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos. Nos parâmetros curriculares nacionais, a língua portuguesa está na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. O importante é frisarmos, então, aqui, que língua portuguesa, nos 2 documentos, não é, que orientam o ensino de língua no Brasil, ela está vinculada, ela é um tipo de linguagem e ela tem um aparato tecnológico, né? Ela é expressa por tecnologia. Pode passar, por favor. E o ensino, então, de língua portuguesa, ele passa a ser considerado como um meio pelo qual os estudantes devem desenvolver sua competência linguística, seu maior e melhor desempenho no uso da expressão verbal. Ou seja, não se trata de ler e escrever, né? Se trata de atuar linguisticamente na sociedade, seja na produção, seja na recepção de textos e na interpretação dessas várias linguagens que circulam no nosso meio. Essa competência diz respeito à conscientização e à hábil utilização dos recursos verbais, capazes de proporcionar não só expressão linguística eficiente, mas também controle e exploração dos recursos referidos, ou seja, o ideal, né, que se persegue é que o aluno, ao final do ensino médio, ele seja um competente produtor e receptor de texto. Ele tenha autoria, ele tenha capacidade interpretativa, analítica, ele lide com as tecnologias ligadas à expressão da linguagem. Conforme Oliveira e Wilson, um texto que eu publiquei com a professora Vitória Wilson, da própria FFP, em 2015, né? A aula de língua portuguesa passa a ter, na análise e na produção textuais, o seu ponto de partida e de chegada. E os aspectos gramaticais são tomados como meios, como recursos através dos quais se chega à análise e à reflexão sobre a língua. Ou seja, esse texto, né, e esse texto pode ser de diversa tipologia e gênero, né? Não se indica texto melhor ou pior para entrar numa sala de aula, todos os textos em todos os gêneros seriam bem-vindos, né? Ele é por onde a aula começa e deve ser por onde a aula também termina. E a gramática, os recursos gramaticais, que sempre foram tão caros numa vertente mais tradicional das salas de aula de língua portuguesa, essa análise gramatical ela não está banida, ela não está proscrita, ela vai entrar como um recurso, né, através do qual nós podemos fazer uma análise e podemos refletir sobre a língua. Então, como instrumento, a gente tem uma mudança de olhar e uma mudança de foco desse tratamento dos recursos gramaticais. Ele não está naquele lugar onde ele estava, né, de prioridade inicial, por outro lado, ele não está proscrito. Não há a situação de que não vamos tocar em assuntos gramaticais. A gramática vai entrar como um auxílio, uma ferramenta para se poder interpretar e produzir textos com mais competência. Seguindo, Érica, por favor. E na tarefa de análise e reflexão e aplicabilidade dos recursos gramaticais em termos do contexto de seu uso, ganham destaque os aspectos funcionais, os efeitos de sentido articulados por intermédio desses recursos. Ou seja, o que nós estamos chamando de recursos funcionais aí? É porque, evidentemente, na língua, há modos de dizer que são mais recorrentes, que são mais, e, portanto, como são mais recorrentes, eles são mais
perceptíveis para as pessoas, eles são mais produtivos. Então, a questão da funcionalidade, ela é importante. E para determinados tipos de texto, para determinadas situações comunicativas, alguns recursos gramaticais serão mais recrutados para isso. Então, isso é o que nós estamos chamando de aspectos funcionais, tá certo? E a descrição gramatical, então, passa a ser um meio para o desenvolvimento da competência comunicativa. É um instrumento para a leitura e a produção textuais com maior eficiência e aproveitamento dos recursos linguísticos. E a análise gramatical, então, onde é que fica, né? Ela pode e deve conduzir a uma sistematização, que deve ser feita em momento posterior como forma de reflexão linguística. Ou seja, depois de um texto debatido, depois dos recursos gramaticais tratados, é possível e até esperado que o professor, a depender também da série, né, do nível de ensino, ele possa sistematizar esse conteúdo, né, mostrar, afinal de contas, como que a gramática trata e classifica as categorias da língua. Essa questão não está também banida, só que ela deve vir como uma síntese, como um ponto a que se chega a partir dos textos e a partir da análise e reflexão sobre a língua nesses textos, tá certo? Então, isso é um pouco a situação da língua portuguesa na educação básica. Pode passar, por favor. Então, em 2017, numa publicação que nós fizemos, nós pensamos em perguntas, né, questões que os professores de língua podem fazer a partir dessas indicações oficiais sobre o ensino. Primeiro, como dar conta da abordagem gramatical com vistas à análise e à reflexão sobre a língua, né? Porque nós sabemos que nem sempre, numa formação de nível superior, essas questões aparecem muito bem tratadas nos cursos de licenciatura, não é? Como que nós juntamos teoria com prática, por exemplo? Alguns conteúdos ou aspectos da gramática devem ser privilegiados em termos do tratamento das questões de textualidade. Como eu já disse, há determinados textos, por conta do seu gênero, por conta das sequências tipológicas que são articuladas, que vão recrutar determinadas categorias gramaticais, determinados modos de organização textual, né? Então, isso vai depender um pouco da modalidade, fala escrita, do registro, mais formal ou não, do gênero, da época, várias situações, né? E de que forma, ou a partir de que critérios, tais conteúdos podem ser selecionados, né? Como é que o professor ele vai poder dizer, bem, a partir desse texto eu vou trabalhar tal conteúdo? Essas são questões colocadas hoje para a comunidade de professores do país, de modo geral, né? Seguindo, por favor, Érica. Agora nós falamos um pouquinho do lugar teórico, linguístico, a partir do qual nós trabalhamos, né? Os fundamentos da linguística funcional centrada no uso. Essa teoria que embasa a nossa pesquisa. E de acordo com a minha colega que está aqui, Maria Angélica Furtado da Cunha, Bispo e Silva, denomina-se LFCU, ou Linguística Cognitivo-Funcional, uma vertente de estudos linguísticos mais recente, incrementada no Brasil a partir do século XXI, que compatibiliza aspectos funcionais e aspectos cognitivos em suas pesquisas. Quer dizer, na verdade, o funcionalismo, grosso modo, né, a pesquisa funcionalista, ela está colocada desde as décadas do século XX, as décadas mais finais, os anos 70, 80, 90. Mas essa abordagem que hoje nós praticamos, ela recebe esse nome e ela é mais utilizada a partir agora do século XXI, nessa compatibilização de aspectos funcionais e aspectos cognitivos. Quando nós estamos falando de aspectos cognitivos, não é absolutamente uma abordagem mentalista. O que nós tratamos como cognição é uma cognição experienciada, uma cognição forjada no trato histórico-social. Não tem nada a ver com inatismo, por exemplo, né? Então, na linguística cognitiva, os usos linguísticos tomados em seu contexto efetivo de ocorrência são considerados como motivados por 3 fatores primordiais. Quer dizer, de onde vem, como se organiza aquilo que nós usamos na língua. Pode, próximo slide. Nós vamos ver agora, em Mário Martelotto e Karin Alonso, em 2012, sintetizam 3 fatores que vão ser fundamentais para moldar
a gramática que nós usamos, ou seja, moldar os modos convencionais de dizer. São fatores estruturais, fatores históricos sociais e fatores cognitivos. Então, nós consideramos que a língua é resultado de fatores estruturais, relativos à própria configuração gramatical de cada língua em particular. Quer dizer, cada língua tem a sua maneira de organização sintática, de categorização morfológica, de organização prosódica, silábica, não é? Da questão dos fonemas vocálicos e consonantais e etc. Então, a língua tem estrutura. A estrutura, como dizia Guivon 95, a estrutura é para ser levada a sério, né? Muito bem, mas não é só estrutura. A língua é motivada por fatores históricos sociais, concernentes aos elementos contextuais extralinguísticos em jogo na interação. Quer dizer, à medida que a sociedade vai mudando, vão acontecendo coisas na vida e essas coisas vão impactando a gramática. Hoje, por exemplo, e nós estamos aí vivendo uma pandemia, né? Inclusive essa aula magna está sendo dada remotamente porque nós não podemos nos encontrar. É muito interessante, vocês devem perceber, como que as pessoas hoje falam conosco por e-mail ou por zap. A gente começa assim, né? Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que você esteja bem. Isso virou quase um cumprimento funcional hoje, quase uma estrutura retórica, não é? É como se fosse deselegante, fosse não muito polido você não perguntar como a pessoa está de saúde e os seus entes queridos, a sua família. Então é muito interessante que algo externo à língua, não é? Uma pandemia, uma situação de confinamento, motiva uma certa fixação de um modo inicialmente retórico, de cumprimento, de abertura de uma conversa, mas que poderá, não sabemos, né? Nós não sabemos para onde a língua vai, poderá se transformar, quem sabe, numa prática discursiva mais convencional ao longo aí do tempo, não é? Então, fatores históricos sociais entrando aí. E fatores cognitivos, referentes ao modo pelo qual as experiências sociais, culturais e conceptuais impactam a configuração gramatical, configurando as práticas linguísticas. E é sobre esses aspectos cognitivos que daqui a pouco eu vou me ater de uma maneira mais específica. Pode passar, por favor, Érica. Nessa nossa perspectiva teórica, nós entendemos a gramática, que é um termo muito polissêmico, né? Gramática, texto, discurso, língua, depende da perspectiva teórica adotada. No nosso caso, a gramática é o resultado da sistematização de determinadas práticas de dizer, de rituais que se consolidam no trato social e sobre os quais os usuários não têm maior controle ou consciência. A nossa concepção teórica chama a pessoa que usa a língua de usuário e não a considera dona absoluta das coisas. As pessoas fazem algumas coisas, mas também são feitas pela própria língua. Nós temos liberdade de usar a linguagem, mas nós somos, de certa maneira, obrigados a cumprir alguns ritos, sob pena de não sermos entendidos pela comunidade linguística, tá certo? Então, o uso linguístico, né, que é caro para nós, ele é motivado inicialmente. Ele vai ganhando progressiva convencionalidade, até chegar a estágios em que prevalece a marca arbitrária, como observamos, por exemplo, com os conectores embora, que vem de em boa hora, ou então todavia, que é proveniente de todavia, como todo caminho, bem como respostas do tipo obrigada, ou o cumprimento como bom dia. Quando você dá bom dia para alguém, você quer saber se o dia está bonito, ensolarado, quente, ou se a pessoa está bem ou não, você diz bom dia. Então, esses rituais, eles são convenções, são sistematizações, inicialmente nós consideramos motivadas, inicialmente icônicas e que vão ganhando regularidade. Ao ganhar regularidade, convencionalidade, então não precisa mais da motivação inicial. E por isso nós dizemos até que Saussure está certo quando diz que o signo linguístico é arbitrário. Só que a gente diz que a arbitrariedade ela é consequência do uso. Ela não é natural de partida na língua. Seguindo um pouquinho. E aí nós dizemos que a linguística funcional centrada no uso tem a contribuir, em termos de instrumentalização teórica, para a formação do docente de língua portuguesa.
tanto na linguística funcional quanto nos documentos legais referidos, né, como eu disse, os parâmetros e a base. Se destaca a questão da regularidade dos usos linguísticos e o papel do contexto no delineamento desses usos. Então, tanto lá nos documentos quanto na nossa perspectiva teórica, né, se encontram essas concepções. De acordo com Furtado da Cunha e Tavares, a atividade de construção textual exige o domínio das regularidades gramaticais, que estruturam os textos nas mais diversas práticas discursivas. Ainda conforme as mesmas autoras, é preciso formação mais ampla do docente da educação básica, numa prática que envolva conhecimento maior da própria estrutura gramatical, bem como das propriedades contextuais e dos processos cognitivos envolvidos nos distintos usos. Pode passar, por favor. E aqui falando já um pouquinho da questão dos processos cognitivos a que eu quero chegar, e eu vou citar Joan Bybee, que é uma autora que foi, inclusive, traduzida no Brasil aqui para a língua portuguesa pela Angélica, né, nossa colega que vai falar já já, né? Então, para Joan Bybee, para a linguística funcional centrada no uso, de modo geral, a estrutura linguística é comparada, isso é muito bonita essa comparação que ela faz, às dunas de areia, já que a sua regularidade é aparente. Então, o que a Joan Bybee vai dizer é que o que são as dunas de areia, não é? Elas têm um delineamento, elas têm uma configuração, só que elas não são tão estáveis, a depender do vento, da chuva, do dia, da noite, tudo mais, e da própria ação do homem, os contornos das dunas vão se adaptando, vão se alterando. Então, ela vai comparar a língua exatamente às dunas de areia. Nessa perspectiva, há níveis gramaticais mais ou menos estáveis. Então, a gente diz, por exemplo, que o texto, a própria sintaxe, revela alguma maleabilidade maior, enquanto a morfologia, não é? Principalmente na questão da flexão, é mais rígida, já a derivação é menos, se a gente for para a fonologia, é mais rígida ainda. Então, quer dizer, os níveis gramaticais, eles não exibem a mesma flexibilidade ou rigidez. E se a gente pensa que os níveis gramaticais vão formar exatamente a gramática, então a gramática para nós é essa duna de areia que tem estabilidade, variabilidade e mudança, tudo convivendo ao mesmo tempo. Portanto, se o ensino de língua privilegia usos linguísticos em seu efetivo contexto de produção e recepção, é preciso que a atividade docente considere essa condição na prática de análise e reflexão linguística também. E fora, eu diria também que qual é o aluno da educação básica? É o jovem, é o adolescente, ou é a criança, muitas vezes de classe popular, ou seja, são exatamente essas pessoas que alavancam a mudança linguística, que trazem, em geral, as coisas mais novas para dentro de uma sala de aula. E o que o professor faz diante disso, não é? Pode passar, por favor. Bem, conforme Joan Bybee ainda, né, a língua exibe gradiência, a língua tem gradiência e tem variabilidade. Variabilidade, a gente pode pensar, por exemplo, em formas que competem pelo uso, que todas as línguas têm no mesmo tempo. Então, nós temos hoje em português nós, a gente, geral, galera, que são coisas mais das gírias jovens, né, mas que competem ali pelo uso, né, uso nessa questão da indeterminação do sujeito, né. Agora, exibe gradiência também, a polissemia resultante da mudança categorial. Então, por exemplo, o verbo achar hoje em português, eu tenho, por exemplo, estamos colocando aqui para vocês, muito rapidamente, 4 possibilidades que nós temos no português. Eu achei uma carteira, eu vi, eu peguei, né? Eu detectei com o meu olhar essa carteira, eu achei que ia chover, em que esse achar já é baseado numa percepção de uma mudança atmosférica, por exemplo. Eu achei você cansado hoje, que é mais abstrato ainda, né? Depende aí do que eu penso que é estar cansado, de uma avaliação subjetiva, bem subjetiva, e até coisas do tipo, eu tinha 23 anos, acho, em que esse acho está quase como um talvez, ele está posposto, ele já não é mais um advérbio. Então vejam que a língua tem tudo isso. Daí a metáfora bonita das dunas de areia, né? Seguindo agora, eu vou
observar aí, vou mencionar e dar rápidos exemplos dos 5 processos de domínio geral referidos por John Bowlby. Na verdade, não há só 5 processos, mas ela privilegia esses 5 e ela apresenta separadamente os 5 por uma questão didática, mas, na verdade, eles atuam em conjunto, né, no cotidiano das pessoas. Esses processos não são privativos do uso linguístico da língua, eles são humanos, são processos que estão na nossa constituição histórica, tá certo? Então, o primeiro deles é categorização. O que é categorização? É a representação dos membros em termos da classe a que pertencem. Quanto mais esses membros portam traços da categoria, mais são tomados como exemplares. A linguística funcional centrada no uso assume a categorização em termos prototípicos, ou seja, nós não achamos que tudo que está numa classe é igual. Nós pensamos que há membros centrais e outros marginais em cada categoria, não é? E essa distinção, ela tem impacto na visibilidade e na identificação de membros categoriais. Vamos passar para o outro slide, que é a exemplificação, e fica mais claro o que nós estamos falando. Vamos tomar aí, por exemplo, o verbo andar, não é? Eu tenho 3 orações simples aí com o verbo andar. Ele anda pela rua, ele anda cansado ultimamente e ele anda dizendo o que pensa. Ora, para um aluno da educação básica, eu nem diria para um aluno, para um usuário da língua, o ele anda pela rua, aquele primeiro ali, é muito prototipicamente visto como um verbo. Tem um sujeito humano que que pratica uma ação, né, que desempenha um processo de andar e que chega a algum lugar, você vê fisicamente, está ali a pessoa caminhando. Isto é verbo. Agora, ele anda cansado ultimamente, ora, nós estamos até ali no que a gente chama de predicado nominal. É tão pouco predicado que sequer o núcleo é um verbo, não é? Então isso mostra que um verbo de ligação, que por ser de ligação é menos verbo. Ou seja, prototipicamente esse elemento está na margem, ele é menos visível, categoricamente. E ele anda dizendo o que pensa, também nós temos aí uma perífrase verbal, né, um anda dizendo, em que esse anda vai assumindo traços de uma categoria de auxiliar, e, como auxiliar, ele vai perdendo traços prototípicos da categoria verbal. Isso impacta a representação e impacta a identificação por parte das pessoas do que seja um verbo, do que seja um substantivo, do que seja um adjetivo, em todas as categorias. Isso é a mesma coisa que se dá no mundo físico, quando você se pergunta se pinguim é uma ave. Não há dúvida de que um beija-flor é uma ave, do que um pombo é uma ave, mas o pinguim as pessoas param. Por quê? Porque há traços ali que não se compatibilizam muito bem com a categoria. Então, isso tem impactos na visibilidade. E aí, aquele caso tradicional da escola, né? Aquela brincadeira, a cerveja que desce redondo ou a cerveja que desce redonda, né? Talvez mais interessante do que ficar tentando descobrir o que seja sem caber tudo no lugar certo, é se tratar, se discutir sobre os traços que fazem de redondo, né, parecer mais um advérbio, e os traços que atribuem a redonda uma marca mais adjetiva, por exemplo. A sala de aula é também um laboratório, né? O que se diz quando se fala de análise e reflexão sobre a língua, não necessariamente no caminho de você ter respostas para tudo, mas de você problematizar, digo você, o professor, de levar os problemas e não necessariamente as respostas, porque às vezes elas não são tão satisfatórias, não é? Seguindo aí, o segundo processo de domínio geral, citado pela John Bowlby, é o agrupamento, e eu estou trazendo essa palavra exatamente por conta da tradução que a Angélica fez do livro da Bowlby. Na verdade, ela chama, em inglês, de chunking. É um processo que diz respeito às sequências de unidades que são concebidas como um só conjunto, na formação de outras mais complexas. Tem a ver com a propriedade gestáltica de apreensão e de representação da experiência humana. Experiência esta que atua como um todo, e não de forma isolada e compartimentalizada. Ou seja, nós, pessoas, nós apreendemos, nós vemos uma cena, nós vemos um quadro, uma situação, nós vivenciamos a realidade através de agrupamentos. É uma perspectiva, como se diz na psicologia, gestáltica. E isso vale para o uso linguístico também.
Ninguém fala, ninguém lê palavra por palavra. Não é assim que nós fazemos, tá certo? Se não é assim que nós fazemos, não pode ser assim que nós tenhamos que ensinar, né? E a noção tradicional, por exemplo, de sintagma, né, quando se fala sintagma nominal, verbal, adjetival, preposicional, etc., e a proposta de unidades pré-fabricadas dessas duas autoras, Hermann e Warren, partem também da consideração de que o que está junto na mente está junto na estrutura, né? Aquilo que eu codifico na forma é porque está junto na minha concepção. Então, isso é a atuação do processo de agrupamento, ou numa versão original inglesa de chunking. Pode passar, por favor? E aqui eu trago um pouco, um exercício de como isso se dá, né? Em termos linguísticos. Então, eu tenho lá uma frase mais complexa, né? De acordo com ele, todos nós devemos fazer isso. Eu posso colocar isso entre colchetes, porque é uma oração. Se eu penso, oração é um chunking, né? A oração é sujeito, predicado, o predicado é um chunking, verbo, seus complementos, isso tudo é um chunking. Mas eu posso segmentar. Vejam lá, eu posso fazer de acordo com ele, né? Separo esse elemento adverbial circunstancial, todos nós devemos fazer isso. É a outra declaração. Posso fazer também de acordo com ele, todos nós devemos fazer, a locução verbal, isso, que é o objeto. Posso pegar esse, todos nós devemos fazer isso e jogar para frente, de acordo com ele, posposto. Posso colocar todos nós devemos, de acordo com ele, fazer isso, uma vez que devemos fazer não é uma perífrase verbal tão vinculada. Mas o que eu quero dizer? Nós podemos brincar aqui ou trocar esses elementos de lugar, mas vejam bem, eu trabalho com blocos. De acordo com ele, eu não posso fazer acordo de, ele com, não é? Eu não posso fazer, todos nós todos é outra coisa, né? Fazer isso é diferente de isso fazer, ou devemos fazer, fazer devemos. Quer dizer, eu posso mexer com os blocos, mas eles formam todos. E aí nós temos que trabalhar com partes maiores, com agrupamentos. E esse, então, nós fazemos isso porque cognitivamente nós vemos essas coisas como um todo. E a aula de língua portuguesa deve considerar essas questões. Passando, outro processo de domínio geral, citado pela Bybel, é a analogização. Seres humanos são basicamente analógicos, ou seja, nós tendemos a criar, com base em padrões já disponíveis, novos usos que guardam correspondência com o padrão original. A analogização é a habilidade cognitiva referente à criação de novas formas de dizer, de produção de novos enunciados com base em outros já existentes. Então, inclusive, é um processo muito produtivo e econômico, porque você tem um esquema e vai preencher desse esquema. E como nós já conhecemos o esquema, nós conseguimos entender o que está se querendo articular, né? Os membros exemplares de uma dada categoria, justamente por causa da sua exemplaridade, por serem mais prototípicos, porque ocupam o eixo central da categoria, eles se tornam modelos para a criação de outros pareamentos. Por exemplo, vamos ver no próximo slide, alguns exemplos em português. A nossa produção de verbos, a língua, a todo momento está criando novos verbos, mas cria como? Cria na base da primeira conjugação. Não há verbos novos com ER, IR ou OR, menos ainda. O que nós fazemos? Nós criamos pela primeira conjugação AR, que é a conjugação mais regular que nós temos, é o paradigma mais regular. Então nós temos deletar, são verbos novos, nós temos formatar, que também é um verbo novo, surfar, que vem do surf em inglês, hifenizar, colocar hífen, né? Então nós produzimos analogicamente esses verbos na base da primeira conjugação. E a gente pode pensar, poxa, mas então as outras vão sumir? Elas vão ficar tão ínfimas? Não, exatamente porque elas ficam pertencendo a grupos cada vez mais menores, elas ficam mais salientes, e aí mantêm a sua irregularidade, por exemplo, né? Outro processo analógico muito comum em português é a nominalização de verbos, com base no esquema artigo mais nome. Toda vez que eu coloco um artigo em português, o que vem depois, um artigo definido, se torna um nome, porque o esquema é de nominalização. Então eu digo o andar,
o fazer, o querer. Posso dizer também, ele tem um que, assim, né? Então eu pego uma partícula e nominalizo também. Tudo que eu colocar na frente de um artigo vai virar um substantivo. E temos aqui um processo analógico mais recente na língua, né, mais sintagmático, que é a criação de um padrão só que X, não é? Então a gente tem só que não, só que nunca, só que sim, e por aí afora. Então nós vamos criando na base de um esquema que se convencionaliza. Fazemos isso porque somos seres analógicos. Seguindo, um outro processo de domínio geral é a memorização enriquecida, referente à estocagem mental de detalhes da experiência com os usos linguísticos. Esse armazenamento inclui a memória de detalhes fonéticos de palavras e sintagmas, contextos de uso, sentidos, inferências associados aos enunciados. A frequência com que somos expostos a determinados usos, incluindo os seus contextos de produção, concorre para que fixemos na memória e para que possamos usá-los novamente, impactando a sua representação. Daí, por exemplo, por que ser tão importante na sala de aula de língua portuguesa a leitura para acostumar os nossos olhos, dar a eles a memória, por exemplo, ortográfica, né, de palavras, de acentuação, coisas desse tipo. Pode seguir. Aqui na exemplificação, por exemplo, né? Na sala de aula, a ênfase nas atividades de leitura e análise mais acuradas de textos de maior complexidade, em termos de sentido e forma, concorre para o enriquecimento da memória, conferindo aos alunos habilidades necessárias ao desenvolvimento de sua competência comunicativa. E por que eu coloquei ali textos de maior complexidade? Porque, se a gente pensar bem, hoje, nós lemos muito, não é? Nós estamos diante dos textos escritos a toda hora. Nós usamos o WhatsApp, Facebook, Instagram, não é? Fazemos pequenos bilhetes. Só que, para que essa nossa memória se enriqueça com usos mais complexos, com formulações mais elaboradas, é interessante textos de maior complexidade. E para isso a literatura é relevante, para isso textos técnicos científicos, editoriais, né? Os textos mais densos que vão nos proporcionar essa experiência com a linguagem. Tais habilidades se referem, entre outras, ao aumento de vocabulário específico ou técnico, aquisição de estruturas sintáticas mais complexas, ao domínio eficiente do uso de conectores lógicos e à apropriação de formas de expressão mais específicas e autorais. Lembra que eu falei no início que um dos objetivos do ensino de língua portuguesa é dar essa autonomia, desenvolver essa competência comunicativa, então a memorização enriquecida é fundamental. O seu exercício é fundamental. E, por fim, o último processo cognitivo que nós vamos ver aqui, pode passar o slide, é a associação transmodal. É uma habilidade cognitiva que se refere à premissa de que experiências co-ocorrentes tendem a ser cognitivamente associadas. Seres humanos são capazes de estabelecer conexões constantes entre suas experiências no trato social. Assim, as pessoas conectam também sentido e forma. Esse processo está diretamente associado a outros, como a memorização enriquecida e a analogização. A associação transmodal, ela tem como base também um vínculo, né, de conexão, como nós vimos aqui em outros processos cognitivos. Pode passar, Érica, por favor. O exemplário que nós temos, por exemplo, aqui, se a gente fosse pensar numa sala de aula, né, em termos de análise e produção de textos, a associação transmodal pode ser trabalhada e concorrer para a coesão e a coerência, garantindo o estabelecimento de relações associativas. Por exemplo, entre a tese e seus argumentos num texto dissertativo. O mais simples num texto dissertativo é nós apresentarmos a nossa tese, dizermos que somos contra, a favor, qual é a nossa opinião sobre. O problema de um texto dissertativo não é esse, é você reunir os argumentos, você trazer dados, exemplos, fatos que sustentem a sua tese. Então, a associação transmodal, nessa conexão, não é, das configurações de sentido da sociedade é fundamental. Entre as diversas etapas de um relato, ele tem que ter princípio, meio e fim. Então, nós temos que fazer isso na base daquilo que a gente experiencia na vida, como é a sucessão dos fatos.
Entre os elementos componentes de um quadro, uma situação, no caso de um texto descritivo, em que a base é, não é, a pintura de um quadro. Então, são esses recursos, são essas questões que podem e devem ser tratadas na sala de aula de língua portuguesa. E agora eu passo para a professora Angélica seguir nessa apresentação com um tratamento de um ponto mais específico da gramática do português. Obrigada. Escolhi, né, esse tema da transitividade. É porque é um tema que me parece muito comum, muito corriqueiro, né, no currículo de toda a educação básica. A gente vive estudando verbos, a gente vive estudando a questão da transitividade, embora ela não seja assim nomeada na sala de aula, né? Então, o objetivo aqui vai ser confrontar a abordagem da tradição gramatical, a proposta do funcionalismo norte-americano e a perspectiva funcional centrada no uso, aliada à gramática de construções. Então, eu vou fazer uma comparação rápida, né, breve, entre essas três possibilidades de tratamento da transitividade. Então, e vou eleger, né, obviamente, o tratamento do fenômeno nessa abordagem funcional construcionista, que é a abordagem da linguística funcional centrada no uso, da qual Mariângela já falou, né? Então, pretendo, com isso, apresentar, ao final, uma proposta de trabalho em sala de aula com interface entre sintaxe e semântica, baseada no conceito de construção. Pode passar, por favor. Então, começamos pela abordagem tradicional, aquilo que a escola mais utiliza, digamos assim. No tratamento tradicional, como eu já disse, não se fala de transitividade, a gente fala dos verbos. Então, a transitividade é uma propriedade dos verbos, que são classificados como transitivos ou intransitivos. Então, a gente estuda os predicados, né? Estudando o predicado verbal, a gente vai ver se o verbo é transitivo ou se o verbo é intransitivo. Então, não é a transitividade em si como uma noção, mas é uma propriedade que distingue verbos transitivos, que têm complemento, ou intransitivos, que não têm complemento, né? Para a gramática tradicional, então, são transitivos aqueles verbos cujo processo se transmite a outros elementos que lhes completam um sentido, né? Geralmente é assim que é colocado, né? Os verbos que precisam de outros elementos para ter seu sentido completo seriam transitivos. Então, a classificação de um verbo como transitivo ou intransitivo ancora-se em critérios sintáticos semânticos, né? Embora a gramática tradicional não faça essa separação entre o que é sintático e o que é semântico. Mas os critérios, se a gente for analisá-los, eles são uma combinação de sintaxe e semântica. Então, eles falam em presença ou não de um SN objeto, que seria o complemento verbal, e isso seria um critério sintático, exigido pelo significado do verbo, que seria um critério semântico. Pode passar, por favor. Então, aqui, aquilo que eu apresentei, isso que foi apresentado, seria muito rapidamente a visão da gramática tradicional, né? E agora a gente vê a abordagem da linguística funcional, que a gente costuma chamar de linguística funcional clássica. Essa linguística funcional que no Brasil chega por volta da década de 1970 em diante, né? A linguística funcional norte-americana, a linguística funcional clássica, vai dizer que a transitividade é uma propriedade contínua, escalar, ou seja, gradiente. Não é uma questão de sim ou não. É transitivo ou não é transitivo? A transitividade é uma questão de mais ou menos. Tá? Por que isso? Porque eles partem, né, do significado da palavra transitivo. Trans, que vai além. Então, é uma atividade que vai além, uma atividade que parte de uma pessoa e se transfere para outra, que seria o sujeito, né, agente, e o objeto direto, o paciente. Mas nós vamos voltar a isso. Os parâmetros, então, que compõem a... Bom, então, desculpem, vou voltar. A transitividade sendo uma propriedade, né, contínua e escalar,
ela se espraia pela oração. Ela não é mais exclusiva do verbo. Ela é uma propriedade de toda a oração. Então, é na oração que se podem observar as relações entre o verbo e os seus argumentos. Ou seja, o argumento que antecede o verbo e os argumentos que podem seguir o verbo. Tá? Então, agora já temos uma visão diferente. Não é o verbo que é classificado como transitivo ou intransitivo. É a oração que pode ser mais ou menos transitiva. Então, para isso, essa oração é dividida em parâmetros, em traços, em características. Os parâmetros que compõem a transitividade vão focalizar uma faceta dessa transferência de uma ação de um participante para outro em uma porção diferente da oração. Então, cada parte da oração vai ser descrita através de parâmetros diferentes. Essa é a formulação de Hopper e Thompson, que são linguistas funcionais, né, clássicos, do texto de 1980. Esses traços ou esses parâmetros, embora sejam independentes, atuam em conjunto e articulados na língua. Então, eu posso separar os 10 parâmetros, né? Cada um deles tem uma descrição, tem uma definição, mas quando a gente produz, né, uma oração, esses parâmetros estão lá, juntos, articulados. Por favor, pode passar. Então, eu trouxe rapidamente os parâmetros, só para a gente ter uma ideia, não dá para se aprofundar nisso, é uma coisa muito detalhada, né? Levaria muito tempo. Mas, rapidamente, a gente tem aqui os parâmetros, né? Mais à esquerda. Depois, a gente tem transitividade alta e transitividade baixa. Então, veja, não é uma questão de sim ou não, é uma questão de mais ou menos. A transitividade pode ser alta, a transitividade pode ser média. E entre o alto e o média, entre o alta e o baixa, tem a transitividade média, né? Então, a gente começa a olhar os participantes, tem sujeito e tem objeto. Então, se tiver 2 ou mais participantes, transitividade alta. Se tiver um só, a transitividade vai baixar. Porque se atribui um ponto a cada um desses elementos que estão na coluna do meio. A cinese, o verbo é de ação, ganha um ponto. O verbo é de não ação, transitividade mais baixa. O aspecto do verbo. O verbo tem um aspecto perfectivo, uma ação completa, ou um aspecto não perfectivo? A pontualidade do verbo é um verbo pontual, é um verbo não pontual? A intencionalidade do sujeito, o sujeito age intencionalmente ou não? A polaridade da oração, a oração é afirmativa ou a oração é negativa? A modalidade da oração, a oração está no modo reales, ou seja, está no indicativo, ou no modo irreales, no subjuntivo, por exemplo? A agentividade do sujeito, o sujeito é agente, do ponto de vista semântico, ou não agente? O afetamento do objeto. O objeto direto é afetado, ele muda, ele sofre alguma transformação, ele sofre alguma mudança, ou não? E a individuação desse objeto. Esse objeto é individuado, eu posso identificá-lo, ou não? Ele faz parte de um grupo, e eu não consigo saber quem são as pessoas desse grupo, por exemplo. Né? Então, vejam que a gente tem aqui parâmetros que dizem respeito, primeiro, aos 2 elementos, né, que rodeiam, que cercam o verbo, o sujeito e o objeto, né, ao verbo. Então, o parâmetro 1, participante, o parâmetro 2, o 3 e o 4 dizem respeito ao verbo. Né? O parâmetro 5 diz respeito ao sujeito. O 6 diz respeito a toda. O 6 e o 7 dizem respeito a toda a oração. O 8 diz respeito, outra vez, ao sujeito, e o 9 e o 10 dizem respeito ao objeto. Então, vejam que a gente focaliza diferentes pontos da oração, porque cada um desses pontos reflete uma faceta dessa transferência de uma ação de um participante para outro participante. Pode passar, por favor. Então, aquele foi o tratamento da abordagem da linguística funcional clássica, né? Agora, vamos ver como seria que a gramática de construções trabalha a questão da transitividade, né? A gramática de construções, e aqui eu estou me baseando no livro da Goldberg, de 95, que ela trata especificamente de construções de estrutura argumental, ou seja, construções
oracionais, né? Com sujeito, verbo e objeto. Então, nesse livro, a Goldberg pretende determinar a natureza do significado do verbo e sua relação com o significado da oração. Então, a gente não está mais agora olhando só o verbo, como na gramática tradicional, toda a oração, como na linguística funcional clássica, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a natureza do significado do verbo, como o significado da oração. Então, é proposto um estudo dos tipos básicos de oração, ou seja, as orações simples dos gramáticos tradicionais, né? A tese central que Goldberg defende nesse livro é de que as orações básicas de uma língua são instâncias, são exemplos, né, realizações de construções, que são esquemas abstratos em que há uma correspondência de forma e função. E essas construções existem independentemente de verbos particulares. Tá? Então, a gente não olha apenas para o verbo, olha para todo o entorno, né, do verbo, o verbo e seu entorno, e aí vamos ver que numa construção, podem participar diferentes verbos. Por favor, pode passar um pouquinho. Então, nós temos o quê? Diferentes abordagens, pelo menos 3 nós vimos agora, né? Então, a análise da transitividade pode ser feita sob diferentes ângulos. A classificação tradicional é centrada no verbo, é o verbo que tem a propriedade de ser ou não transitivo. A classificação da linguística funcional clássica é centrada na oração, né? A transitividade está espalhada, espraiada pela oração como um todo. E a classificação construcional é centrada no pareamento abstrato, forma e função. Então, não estou olhando a oração em si, mas as possibilidades de preenchimento de um esquema que resultará numa oração. E, por fim, a classificação da linguística funcional centrada no uso, ela se baseia na oração, mas em contexto. Né? Oração tal como efetivamente produzida por um falante numa situação real de comunicação. E propõe, portanto, a unificação das abordagens funcional, da 3, e da abordagem construcional, da 2 e da 3. Tá? Então, aí a gente tem essa confluência das duas abordagens, da abordagem funcional, por um lado, e da abordagem construcional, por outro. Pode passar, por favor. Então, para dar suporte a isso que eu venho dizendo, eu tentei elencar aqui os pontos problemáticos de cada uma dessas abordagens. Né? Então, começo pelos pontos problemáticos da gramática tradicional. Conforme o contexto de uso, um mesmo verbo pode ser classificado como transitivo ou intransitivo. E se a gente for ver os gramáticos tradicionais, gramáticos de genome, por exemplo, como o Said ali, o próprio Bechara, o que eles vão dizer? Eles vão dizer o verbo é transitivo, mas às vezes ele pode ser usado como um verbo intransitivo. Então, eu me lembro bem de um exemplo do Said ali, que ele fala, o doente já não come, já não bebe. Ora, comer e beber são verbos intransitivos pela gramática tradicional, porque se você come alguma coisa. Se você bebe alguma coisa. Eles precisam de um elemento que complete o seu significado. Mas ninguém estranha se alguém disser, as crianças já comeram. Então, ele pode ser usado em transitivo. Então, como é que eu vou dizer que beber é sempre transitivo, que comer é sempre transitivo? Esse é um ponto. O segundo ponto problemático é que aquilo que é classificado como objeto direto do verbo nem sempre desempenha o papel semântico de paciente, ou seja, há um descompasso entre sintaxe e semântica. Sintaticamente é um objeto direto, mas semanticamente pode não sofrer nenhuma mudança de estado ou de localização e, portanto, não é paciente. E o terceiro ponto, na transitividade, interagem elementos de natureza sintática, semântica e pragmática, que a gramática tradicional não leva em consideração. E a gente quer trabalhar exatamente na confluência de sintaxe, semântica e pragmática. E aí eu cito esse livro,
que a professora Medianeira e eu escrevemos, Transitividade e seus contextos de uso. Pode passar, por favor. Os pontos discutíveis da linguística funcional clássica. Eu comecei por aí, eu trabalho com transitividade há muito tempo, desde a minha tese de doutorado, e comecei exatamente com a linguística funcional clássica, né? Por isso que eu agora posso sugerir esses pontos para discussão. Então, o tratamento escalar da transitividade, a gente viu que era escalar, porque leva em conta vários parâmetros, né, várias características dos elementos que constituem a oração. Então, esse tratamento escalar toma a oração, né, construída em torno de um elemento predicador, em torno do verbo, né, como a unidade básica da descrição sintática. Inclusive, se diz a gramática da oração, né? Descrever orações é também descrever todos os tipos de verbos que constituem o centro semântico, o esquema proposicional da oração. Isso dito por exemplo, Chafe, né, que é um linguista funcional clássico, né? A própria Sandra Thompson e Paul Hopper dizem isso. Logo, o verbo é o ponto de partida da descrição da gramática de uma língua. Então, voltamos mais... Embora não seja o mesmo perspectiva da gramática tradicional, ainda estamos centrados no verbo. E essa proposta da transitividade, que eu já apliquei e várias outras pessoas, pesquisadores já aplicaram, essa proposta, ela se adapta melhor a um tipo textual específico que seria as narrativas. Então, quando você extrapola e tenta aplicar em outros tipos textuais, você tem que alterar os parâmetros, a coisa já não funciona tão bem, tá? Então, esse é um ponto que a gente pode criticar. Pode passar, por favor. Então, na análise construcional, o que a gente tem? Vamos ver como é que pode se trabalhar sob esse viés, né? E aqui eu trouxe já alguns dados das minhas pesquisas, com alguns números, né, para comprovar o que a gente está falando. Nos padrões de estrutura argumental dos verbos transitivos que eu investiguei, tanto na fala como na escrita, predominam os verbos de ação-processo. 42% dos dados, um total de 1.321 ocorrências ou orações. Por que esses verbos predominam? Porque eles expressam um evento em que um sujeito animado, intencional, causa uma mudança no estado ou na localização do paciente, que é exatamente o conceito de transitividade, né? E aí, os dados. Na hora que ela abriu a porta, foi na hora que eles deram o tiro e mataram o cara. Então, você tem um sujeito agente, ela abriu a porta, intencional, abriu a porta porque quis, né? A ação está completa, acabada, abriu, a porta está aberta, foi afetada, a porta que estava fechada agora mudou, né, de estado. E a mesma coisa se dá com matar o cara. O cara que estava morto, agora não, que estava vivo, agora está morto. E não foi por acaso que aconteceu, porque eles deram o tiro. Foi proposital, foi intencional. Pode passar. Então, essas que a gente viu seriam o grau máximo de transitividade. Tem todos aqueles parâmetros, todas aquelas propriedades presentes, né? E aí, de acordo com a gramática de construções, o esquema, né, da construção transitiva seria X afetar ou efetuar Y. Por que eu botei afetar ou efetuar? Porque o afetamento se dá na mudança do objeto, né? Mudança de estado ou de localização. O estava vivo e passou a morto, né? Mudou o estado, de vivo para morto. Mas também pode ser efetuado, por exemplo, num verbo como construir. Eles construíram a casa no lago. A casa não existia, passou a existir depois da ação, então ela é efetuada, ela não é afetada, mas é efetuada. Então, eu considero os dois tipos, tá? Afetamento e efetuamento. E aí a gente tem SN1, que vai corresponder ao sujeito agente, o verbo, que vai ser de ação, né? Ação-processo, que é o prototípico, né? Maria Ângela já falou de prototipicidade, e o SN2, que vai ser o objeto, que vai ser um paciente, porque é afetado ou efetuado. Então, vocês têm na primeira linha a forma, SN1, SN2, e na segunda, o significado. Então, há uma correspondência entre uma determinada forma e um determinado significado, entre sintaxe e semântica. Por favor, pode passar.
Mas o que acontece? Acontece que a língua não é toda certinha, toda bonitinha assim, né? Nada na língua, eu gosto de dizer isso para os alunos, repito até cansar. Nada na língua é categórico. Então, você não pode dizer que todo verbo que é classificado como transitivo pela gramática tradicional, nos dicionários, seja um verbo de ação-processo, do tipo semântico de ação-processo. O que acontece? Acontece que a estrutura sintática preferida, mais frequente para os verbos de ação, 26% dos dados, de processo, 12% dos dados, e de estado, 26% dos dados, que se afastam do protótipo semântico do evento transitivo, também é a estrutura sintática prototípica SN1V, SN2, tanto na fala como na escrita. Ou seja, essas orações, né, têm esse tipo de sintaxe, tem essa codificação sintática, um SN1, um verbo, um SN2, mas do ponto de vista semântico, elas não são transitivas. Vamos ver alguns exemplos. Pode passar para os exemplos. E por que elas não são? Porque os verbos não são do tipo semântico de ação-processo. Então, tem um verbo de ação, no 2, aí a gente foi lanchar, ele pediu vitamina de abacate e um hambúrguer. O fato de ele pedir não afeta a vitamina de abacate e o hambúrguer. Nada acontece com essa vitamina e com esse hambúrguer, né? É um verbo de ação. No 3, eu fui lá receber um livro e tal. O que acontece com o livro? Acontece mais com o sujeito, que não é agente, ele foi receber, ele é recipiente, né? E o livro, então, também não sofre mudança. E no 4, que esse é o verbo de processo, e o 4, que é um verbo de estado, que foi muito comum nos meus dados, 26% das orações que são SN1, VSN2, tem verbos de estado. E eu sempre trabalhando, porque eu tenho o prêmio da melhor Unijovem. Ou o sujeito eu, não é agente, não é intencional, né? E prêmio também não é afetado, nem efetuado de maneira nenhuma. Então, vocês vejam que a mesma codificação que eu uso para uma oração, para um evento transitivo prototípico, eu uso para eventos que são menos transitivos, que se afastam do evento semântico transitivo. E aí, Maria Ângela já falou sobre analogização, entra muito bem aqui também. Por analogia ao transitivo prototípico, a gente acrescenta naquele esquema, né, ou insere no esquema, ou preenche, né, o esquema com verbos que não são prototipicamente transitivos. Pode passar, por favor. Então, muito rapidamente, gente, mas é só para a gente mostrar como é que a gente pode pensar essa questão e o que a gente pode fazer com relação ao ensino, já que verbos transitivos e intransitivos são sempre, né, constam sempre dos currículos. Então, o que a gente propõe para o ensino, de um modo geral, é que se trabalhe os fenômenos linguísticos com base em seus propósitos discursivo-pragmáticos. Ou seja, quando o falante produz alguma coisa, seja na fala, seja na escrita, ele tem um propósito, ele tem um objetivo discursivo-pragmático, né? Então, vamos ver o que está por trás daquilo que a gente fala, em termos de propósitos discursivos, propósitos comunicativos, propósitos pragmáticos. Então, as atividades de análise e reflexão sobre a língua, para refinar a competência comunicativa dos alunos, deveriam considerar também esses propósitos discursivos pragmáticos. Como? Observando as estruturas mais recorrentes para explicitar os princípios que as regulam, começar das mais frequentes, das mais recorrentes. E a orientação para o professor, portanto, deveria estar calcada no exame das diversas situações de uso da língua, porque, dependendo da situação, muda-se o modo de falar, o modo de codificar o nosso propósito comunicativo. Pode seguir. Com relação à transitividade, o que se pode dizer? A classificação tradicional centrada no verbo não dá conta dos usos de verbos em variados contextos comunicativos. A escola possui 2 banheiros, são todos dados tirados do corpus discurso e gramática.
A escola possui 2 banheiros individuais. Olha o verbo possuir, né? O verbo ter, atribuído a um elemento que não é humano, não é animado. Peguei minhas malas e tomei um táxi e fui para a rodoviária. Então, ele foi de táxi para a rodoviária. Né? Vejam como a codificação, né, e os propósitos comunicativos. O verbo ir, em geral, é tratado pela gramática tradicional como intransitivo. Mas se você usar o verbo ir, você tem necessariamente que dizer para onde você vai, ou foi, não é? Se você disser, a não ser na gíria que a gente fala fui, significando estou indo embora, vou cuidar da minha vida. Né? Mas, em geral, quando você diz fui, você tem que dizer para onde você foi. Pode passar, por favor. Então, na sala de aula, a abordagem da LFCU fornece ao professor elementos que lhe permitem explicar de forma consistente os casos de orações SVOD, ou SN1V, SN2, cujo significado se afasta do evento transitivo prototípico. Portanto, a transitividade não consiste em uma categoria estanque, única, uma categoria de sim ou não, uma categoria dicotômica. É transitivo ou não é transitivo? Mas é uma categoria gradiente, é uma categoria escalar, é uma categoria contínua. Então, eu posso ter orações mais transitivas, orações menos transitivas. Orações com alta transitividade, orações com transitividade média, orações com transitividade baixa. Pode passar, por favor. Então, aqui o que a gente pensa, né, sobre como abordar a questão da transitividade a partir do exemplar prototípico. Então, considerando as propostas da LFCU e da gramática de construções, o professor pode mostrar aos alunos que há um esquema geral, aqueles que a gente viu, né, X, afetar, efetuar Y, que dá conta de diferentes orações transitivas no que diz respeito ao seu significado. A classificação dos verbos deve ser feita a partir de um item que exemplifica o evento transitivo prototípico, enquanto os outros verbos são classificados considerando suas características que mais se aproximam ou se distanciam do exemplar prototípico. Então, a gente parte do protótipo, que é aquele elemento que reúne todas as características da categoria, e depois vai gradativamente se afastando do protótipo e examinando os membros que estão à margem, que são mais periféricos à categoria. Pode passar, por favor. E, nesse sentido, o papel do contexto é fundamental, né? O papel do contexto discursivo pragmático é fundamental na aferição da transitividade oracional, pois é no funcionamento textual que a potencialidade transitiva de um verbo se concretiza ou não. Então, não existe um verbo que seja transitivo. Ele vai ou não ser usado como um verbo transitivo. É o uso. Né? Então, a classificação do verbo deve ser feita com base no uso que aquele verbo aparenta, né? O uso em que ele é produzido. A combinação de um verbo com um ou dois participantes não constitui uma propriedade inerente do léxico, e sim um fato altamente variável no discurso. E eu disse aqui que até os próprios gramáticos tradicionais consideram que o verbo pode sim, um verbo que é transitivo, como beber e comer, pode ser usado intransitivamente, dependendo dos propósitos comunicativos. Ok, pode passar. Então, agora os nossos comentários finais, né? A proposta emanada dos documentos que orientam a Educação Básica Nacional, BNCC e o PCN, no destaque da análise e da reflexão da língua a partir da produção e da recepção textuais, tem na LFCU instrumentos para a sua aplicabilidade, que foi o que a gente tentou mostrar aqui, embora rapidamente, né? Assim, os fundamentos teóricos da LFCU podem embasar as práticas de ensino de língua na sala de aula, tanto do nível fundamental quanto do nível médio. O foco nos contextos de uso linguístico, naquilo que é regular e gramaticalmente motivado por pressões ao nível pragmático discursivo,
está também no cerne da LFCU. Então, falamos em contexto, né? Falamos em motivações pragmáticas, falamos em propósitos discursivos comunicativos. Esse foco é complementado pela assunção de que pressões cognitivas concernentes a processos gerais experienciados pela sociedade impactam os usos linguísticos, moldando e convencionalizando formas de dizer. Então, aquilo que a gente usa com frequência se convencionaliza, se regulariza, entra na gramática da língua. Pode passar. É no uso que se forjam os diferentes arranjos linguísticos com vistas a expressar determinados sentidos e a atender a propósitos comunicativos específicos. Então, a prioridade do uso sempre nas nossas análises e também na sala de aula é o que a gente está propondo aqui. Num quadro teórico que postula uma relação de simbiose entre discurso e gramática, entre aquilo que a gente fala ou escreve e a gramática da língua, a preferência por uma dada estrutura argumental decorre de pressões discursivas e cognitivas. Discurso e cognição interagindo o tempo todo, assim como discurso e gramática interagem também. Pode passar. A categorização dos verbos, né, transitivo ou intransitivo, é mais produtivamente abordada na escola por meio da investigação dos construtos das orações, em que eles ocorrem em textos falados e escritos, ou seja, textos que foram efetivamente produzidos com o propósito de comunicação. No modelo centrado no uso, os construtos são o que os falantes e escreventes produzem e o que os ouvintes e leitores processam. Como eventos de uso, os construtos da construção transitiva modelam a representação cognitiva da língua nos termos de Bybee 2010, 2016 é o ano da tradução. Pode passar. Então, nossas referências. Tem mais uma. E o nosso obrigado por último. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professoras. Boa noite a todos. Eu sou Simone Maria Batelar Moreira. Atualmente estou como coordenadora de graduação de letras da FFP. Bom, primeiramente gostaria de agradecer às professoras Maria Ângela e Maria Angélica pela excelente aula proferida nessa noite. E, nesse momento, vamos passar as perguntas elaboradas no chat durante a exposição de vocês. Essas perguntas serão conduzidas pela diretora, uma das diretoras do nosso centro acadêmico, Fernanda Capulotti. Olá, boa noite. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com todos vocês e já vou começar as perguntas para as nossas queridas professoras que estão aqui. A primeira pergunta é do Gustavo Calvano. Ele fez a seguinte pergunta: os aspectos históricos sociais dizem respeito a algo mais geral e os cognitivos a algo mais particular, certo? Podem responder. Não, quem gostaria de responder essa pergunta? Eu não ouvi sua pergunta direito. Eu não consegui ouvir. Está travando, Fernanda. Está travando, Fernanda. Não sei se a Angélica... Ai, desculpa. Travou também para mim. Agora, tá. Agora vocês me ouvem? Tenta falar mais assim perto do microfone e tudo, porque aí acho que fica mais fácil para a gente. Está fechado o seu microfone. Agora. A pergunta é assim, tá ouvindo? Vamos ver, vamos ver. A pergunta é a seguinte. Tá travando muito? Fernanda está travando um pouquinho. Deixa que eu vou fazer, então. Os aspectos históricos sociais dizem a respeito a algo mais geral
e os conectivos a algo mais particular. Estou certo? Eu não sei se eu entendi bem a questão. Quer dizer, quando a gente fala de motivações linguísticas, nós falamos de uma complexidade imensa de fatores. Desde fatores macro, como as questões históricos, sociais, as questões cognitivas, e até aspectos mais específicos do nível micro da língua, ou do nível gramatical estrito sensu, como a professora Angélica mostrou aqui com a transitividade. Então, o impacto sobre a gramática, ele vem de lugares variados, e ele tem motivações muito... Por isso a complexidade que é você lidar com o uso linguístico, porque há uma série de fatores, desde o perfil da pessoa que fala ou escreve, seu nível de habilidade, seu nível de letramento, até seu propósito comunicativo, a data, o período, e as questões mais estruturais da gramática, não é? Como a Angélica mostrou aqui, se ela quiser complementar também. Eu acho que se a gente for comparar, né, os fatores sociohistóricos com os fatores cognitivos, eu não diria que um é mais amplo que o outro, né? Porque você tem a cognição atuando o tempo todo. Quer dizer, não só na qualquer habilidade, né? Se você vai estudar matemática, a cognição está envolvida. Se você vai estudar música, né? Se você toca um instrumento, tem cognição ali, né? Se você desenha alguma coisa, tem cognição. Então, não tem como separar, né? A gente trabalha com essa coisa, a gente tenta didaticamente, né, ou metodologicamente fazer uma separação, mas não tem como fazer essa separação, nem dizer que uma coisa está acima da outra. Eu acho que é mais ou menos isso. Entendi. Obrigada. Temos mais uma pergunta. É a seguinte: vocês conseguem me ouvir direitinho? Agora sim. Parece. Ah, que bom. Qualquer coisa é só avisar, tá bom? Vamos lá. A outra pergunta é da Ana Lu. Como professora de rede pública do 5º ano do Fundamental 2, como posso pensar e usar o ensino da língua portuguesa na perspectiva do retorno de uma pós-pandemia, de forma funcional? Bem, olha, eu até falei um pouco no exemplo que eu dei sobre essa questão, por exemplo, do o que acontece com as pessoas numa pós-pandemia. Eu falei, por exemplo, até dessa situação de um cumprimento que está agora aparecendo na nossa vida, né? Eu, às vezes, me esqueço, mando, por exemplo, para alguém, oi, tudo bem? E a pessoa diz, primeiramente, como você está? Espero... Eu fico até me sentindo, não é? Assim, que eu não fui devidamente polida, eu não atendi a um certo ritual. Então, é claro que a gente diz que depois de uma questão como essa, haverá, por exemplo, o vocabulário, né? Essa coisa do Covid, por exemplo, né? A gente tem essa situação, testou positivo, né? Hoje você tem essa expressão. O que é testar positivo? Então, uma série de práticas linguísticas que advêm de situações como essa e que poderão ser aproveitadas numa sala de aula, penso eu. Não sei, Angélica, pode falar. Eu acho isso também. Quer dizer, o tempo todo, não é só agora com o Covid, toda a língua está sendo reelaborada, né? Então, as coisas que se fixam vão se desgastando, e aí a gente sente necessidade de ser mais original, mais expressivo, cria-se uma nova palavra, uma nova expressão, né? Então, isso é um processo normal. Claro que agora se acentua. Mas eu não sei se foi exatamente essa pergunta que ela fez. Eu espero que a gente tenha respondido a pergunta. Eu acho que sim, acho que deu para responder sim. Temos mais uma pergunta. É a seguinte, é da Andréa Vieira. A pergunta é: boa noite, professora Mariângela. Em que autores encontramos a descrição desses 5 processos? Olha, eles são referidos na literatura linguística com que nós trabalhamos. Eu aqui citei a Bybee, né? John Bybee, que é uma grande pesquisadora da área dos estudos funcionalistas, e ela tem, na obra dela de 2010, que foi traduzida pela Maria Angélica, publicada pela Cortez, não é? Um livro que é muito citado hoje, então está lá, inclusive, em português, listados esses processos. Eu publiquei um capítulo no livro O Todo da Língua, pela editora Parábola, em 2017, em que eu trazia também esses processos.
O Diesel, que é um outro autor também, não é, que nós usamos, ele também, inclusive, ele fala de outros processos, porque esses processos cognitivos são bem mais do que isso. O que nós fazemos é um certo recorte, mas isso está na literatura funcionalista e cognitivista também. Né? Não sei se a Angélica vai querer completar com alguma coisa, mas... Acho que é isso mesmo. É isso. E a gente tem produzido alguns textos, alguns artigos que a gente publica em que a gente considera, né, alguns processos, assim, na análise de dados mesmo. Talvez assim mais fácil do que ler uma coisa puramente teórica, né? É verdade. Você vê a aplicação, fica mais acessível. Né? Né? A apresentação que eu fiz aqui foi baseada nesse capítulo da parábola, né? Que era justamente linguística funcional aplicada ao ensino de língua, então eu peguei esses princípios e ali eu detalhei um pouco mais, mostrei alguma coisa, mas a gente tem isso em tese de doutorado e mestrado também, artigos que a gente publica junto com outros colegas, existe material sobre isso na literatura. Entendi. Obrigada. Temos mais uma pergunta. É da Thaís Torres. É o seguinte. Como a LSF pode contribuir na discussão de temas com identidade de gênero, pensando em fenômenos históricos fluidos de não binarismo, representados, por exemplo, em todos e todas, todos com arroba, todes com um ezinho no final, principalmente pensando que a BNCC retirou o eixo de sexualidade e de identidade de gênero para o uso da linguagem como forma de resistir ao currículo através da própria língua. Bem, eu não sei, eu não combinei com a Angélica como responder uma coisa dessa, mas eu tenho algumas ideias minhas, eu não sei se ela concorda, depois ela pode falar. Eu acho o seguinte, a gramática tem a categoria de gênero, nós temos em português uma categoria, inclusive, flexional, masculino e feminino, que não tem nada a ver com sexualidade, né? O masculino é o geral, é o não marcado, e o feminino é uma especificação do masculino, do tipo barca, barco, jarra, jarro, por exemplo, tá? Então, eu acho que é preciso separar um pouco essas questões, não é? Uma questão é o gênero gramatical, né? E outra é a questão da identidade de gênero social e tudo mais. E outra coisa, como até a Angélica já falou, e eu aqui também, uma coisa é quando as coisas começam na linguagem, outra é quando elas se convencionalizam. Então, a gente tem hoje toda essa discussão, que é super bem-vinda, não é? Sobre a questão da representação de gênero, as questões das minorias, que é super importante. Agora, no que essa questão de grafar com X, de grafar com X, se isso vai ficar, se isso vai virar uma convenção, isso já é outra história. Que a gente, inclusive, como linguistas, a gente não pode prever. Nós trabalhamos com a análise linguística, sim, do que está agora e do que foi. O que virá, a gente pode especular, mas a gente não pode saber por onde que a comunidade linguística vai com essa questão, não é? Eu acho que é um pouco preciso separar essas questões. Isso parece que hoje está muito confundido. E não penso que seja assim, mas eu não sei o que a Angélica quer dizer sobre essa questão. Eu quero falar uma coisinha, porque eu já orientei uma dissertação de mestrado que tinha esse tema, não falando de gênero, né, sexo, mas falando do gênero linguístico. E esse meu orientando foi um trabalho muito legal, até saiu naquela revista que tinha língua, né, que acabou, que era voltada para professores, né? Sim. Sabe? Ele fez um artigo ali sobre essa dissertação dele. Então, o que ele mostrava? Que à medida que a sociedade muda, né, que os costumes mudam, que aquela composição sócio-histórica, né, que Mariana já falou aqui, vai mudando, a língua vai sofrendo, né, o impacto disso. Então, ele mostrou como é que surgiram na língua variações quanto ao gênero gramatical em profissões que eram especificamente femininas. Então, a pilota é uma palavra recente na língua, pilota. A presidenta, o que vocês me dizem de presidenta? Né? Então, mostrando que realmente gênero gramatical
só reflete sexo nesses casos em que você tem a criação, né, a flexibilização da palavra, porque surge no mercado, né, uma nova categoria que não havia antes. Então, é bem interessante, se vocês quiserem procurar, né, está disponível ainda naquela revista, não sei se essa revista está ainda. Mas é o que a gente está falando, né? São questões que têm outros alcances, né? Outros âmbitos de discussão, eu acho. A questão gramatical e a questão social aqui da discriminação, etc. Entendi. Muito obrigada. Antes de partir para a última pergunta, eu gostaria de ler um comentário para vocês. Posso? Pode. O comentário é do Sebastião Voteri. Nosso orientador. O comentário é o seguinte: gostaria de ouvir um comentário sobre as dunas e a presença do humano. Sim, deve ser porque eu disse que as dunas mudam de acordo com as questões e tal. Não, eu acho que os humanos podem ir lá e cavar um buraco nas dunas também, né? Os humanos vão lá e filmam mapar, mudam de lugar, passam uma estrada pelas dunas. Eu acho que os humanos fazem coisas também. É que quando eu pensei nisso, eu pensei mais nas questões, se você deixasse as coisas naturalmente acontecendo. Agora, é claro que o ser humano ele impacta essa língua também, até por conta disso que a gente está acabando de falar, das questões de representação dos movimentos sociais, das minorias que reivindicam seus lugares, de situações endêmicas, históricas, então, invasões, não é? Uma série de situações provocadas pela mão humana também. Mas eu prefiro pensar numa coisa mais idílica e tal. Mas os humanos mudam, como Sebastião Votri, por exemplo, é uma pessoa capaz de mudar a língua. Ai. Angélica, professora Angélica, gostaria de comentar alguma coisa também? Não sei isso, né? A língua não muda sozinha, quer dizer. Afim ao cabo, quem muda a língua são as pessoas que usam a língua, que falam a língua. Obviamente que há uma interação também, né, das dunas com o homem, não tem como, né? É verdade, obrigada. Agora eu vou finalizar com a última perguntinha, tá bom? Prometo que é a última. A pergunta é do João Paulo Matos. Ele perguntou o seguinte: como ampliar a percepção semântica dos alunos nos verbos transitivos do português? Como trabalhar essa questão dentro de sala de aula? Contextos. Por exemplo, eu tenho algumas atividades nesse livro que eu fiz com a professora Medianeira, né? A gente propõe algumas atividades para a sala de aula. Que, na verdade, eu não trabalho com a sala de aula, eu trabalho com a formação do professor que vai para a sala de aula, né? Mas, por exemplo, pegue textos de tipologias diferentes. Um narrativo, que é ótimo para trabalhar com essa questão dos verbos, né? Um texto narrativo, um texto argumentativo, um texto descritivo, tá? 3 tipos. Vamos fazer o levantamento dos verbos que aparecem nesses textos. Depois, vamos tentar classificá-los como transitivos ou intransitivos, seguindo a abordagem da gramática tradicional, olhando só para o verbo. Depois, você olha, então, se esse verbo está acompanhado de um sujeito agente e de um objeto paciente. E vai ver se ele, de fato, é transitivo, tanto do ponto de vista sintático quanto do ponto de vista semântico. Por exemplo, aí já surge muito... Isso aí é um mundo de coisas para se olhar, né? Porque você pode ter o mesmo verbo, ora como transitivo, ora sendo usado como intransitivo. Ou você pode ter um verbo... Eu ouvi 2 ótimas nessa pandemia. O creme desmaia o meu cabelo. Como? Esse creme desmaia o meu cabelo. Um verbo desmaiar, usado com
humanos, animados, né? Porque pessoas e animais desmaiam, mas fora isso, ninguém mais desmaia. Mas o creme desmaia e ele passa a ser transitivo, o meu cabelo. Ou seja, meu cabelo fica... Por exemplo, meu cabelo precisa de um creme para desmaiar, para ser desmaiado, né? Então, essa. E uma outra também que eu ouvi, para ver como esse processo é contínuo, ou seja, os verbos estão sempre sendo recategorizados, né? Hoje não entregaremos nosso... Não, como é que é? Hoje não... Ah, meu Deus, esqueci. Hoje não entregaremos... Não, não é isso, não. Ah, desculpe, vou ficar devendo essa. Falhou agora o exemplo. Mas num cartaz da pandemia, um verbo também, que era intransitivo, sendo usado como transitivo. Então, isso acontece o tempo todo. Então, a gente não pode dizer, esse verbo, eu juro que ele é transitivo. Porque ele pode vir a ser usado de outra maneira. Tá? Então, eu acho que se a gente trabalha com textos, a gente vai ver, de fato, como é que o verbo é usado. E aí você pode contar quantas vezes ele aparece como transitivo, quantas vezes ele aparece como intransitivo, qual seria o uso mais frequente, mais recorrente, mais prototípico dele. Coisas desse tipo. Entendi. Me lembrei do exemplo. Hoje não funcionaremos nosso delivery. Como que é? Hoje não funcionaremos nosso delivery. A criatividade no uso linguístico. Olha aí, Sebastião, o humano mexendo nas dunas. Ai, maravilhosa! Ótimo, é isso mesmo. Agora, Professora Angélica, Mariângela, gostaria de comentar mais alguma falando da questão dos humanos, aquele seu exemplo do possuir, é muito engraçado que quando as coisas mudam, há uma certa resistência muito grande da própria sala de aula. Eu, como orientadora, eu corrijo muito esse possuir sem um agente que possui, entendeu? Então, eu fico assim, eu estou mexendo nas dunas, elas querem ir para um lado, eu também já estou passando elas para o outro. Mas chega uma hora que é irresistível, não tem jeito. Não tem mais. A gente perde o controle, né? É isso aí. Ai, professoras, muito obrigada. Agora vamos encerrar esse momento das perguntas. Quero dizer que foi uma honra, foi um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, que são duas referências para mim e acredito que para muitos também. Saio daqui com muito aprendizado. Vocês podem ter certeza disso. Quero agradecer em nome de todo o Centro Acadêmico da Letras, da Gestão Letras Livre, por esse momento. E agora eu quero chamar a professora Simone Barcelar para poder dar continuidade a esse momento. Um beijo e se cuidem. Obrigada a vocês. Obrigada, Fer. Bom, então, nesse momento final, né, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, né, especialmente das professoras convidadas que nos brindaram com uma maravilhosa aula, né, e comentários totalmente voltados, né, para os objetivos dos nossos alunos de licenciatura e de docentes também, né, que estão sempre aprendendo. Bom, muito obrigada a todas, e como a Fernanda falou e com todo mundo, para mim também é uma honra receber as duas, principalmente a Mariângela, que foi minha professora nos anos iniciais da graduação. Estou ficando muito velha. Não, porque eu fiz a graduação muito velha. Eu não fiz novinha, né? Então, assim, realmente é uma honra a gente estar juntas, assim, como colegas. Obrigada a vocês. Bom, e mais uma vez eu gostaria de lembrar que para todos que tem que preencher o formulário para receber o certificado de presença. Obrigada, professoras, pela gentileza. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite. E cuidem-se.